A partida nem sempre é percebida. Ninguém parte de uma só vez. São passos pequenos deflorando os caminhos. São caminhos longínquos se abrindo aos passos. Quando se percebe, todos partiram e já estamos sozinhos. Olá, eu sou o Maílson do perfil Notas de Observador e estou aqui para dar continuidade ao projeto Clube do Conto Veda. O conto de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre Caatinga, do Ivandro Menezes. E para me ajudar, né, primeiro vídeo sozinho aqui na plataforma, trouxe uma colinha, então não liguem. Esse conto é um conto bastante introspectivo. E eu trouxe algumas informações da página da Amazon, que é onde o conto está disponível de forma virtual para os assinantes do Kindle Unlimited ou para comprar. E vou tentar me direcionar de acordo com as minhas anotações, minhas marcações no Kindle. E vamos ver no que isso dá, tá? Só para contextualizar, o Ivandro Menezes é professor da UNEB, é produtor de conteúdo nas mídias digitais. Ele pode ser encontrado no podcast Lavadeira de São Francisco, no YouTube, na página Mais Literatura, além de produzir conteúdo para o Literatura BR e para o Medium, para o seu próprio perfil no Medium, né? O livro, só voltando agora para a história, para a gente continuar a discussão, o livro ele tem como proposta um convite a percorrer os caminhos de uma mulher pelos árvidos caminhos de uma terra inóspita. Aí eu te pergunto, atravessar caminhos inóspitos me lembra muito a gente de Clarice, né? Que é essa ideia de se conhecer, de mergulhar no próprio eu e trazer essa reflexão do eu para o mundo. E o conto do Ivandro, ele traz essa ideia pra gente. Ele constrói duas personagens femininas, depois a gente vai discutir se são duas ou se é apenas uma. E ele faz com que a gente reflita, a partir dessa personagem ou dessas personagens, nossa própria existência no mundo, nossa própria percepção do outro no mundo. Só para tentar organizar a minha ideia e vocês irem organizando a ideia de vocês a partir da leitura de vocês. Ou do fato de vocês terem ouvido no podcast que a gente gravou e lançou hoje de manhã. Eu organizei na minha interpretação a partir de 2 pontos. Nós temos 2 cenários. O primeiro, nós temos uma mulher que está sentada numa área, tipo numa varanda, num terreiro da sua casa, olhando para uma mata branca. E, num segundo momento, nós temos uma mulher que está saindo de um hospital ou de uma clínica, não fica claro, pegando um táxi. E desses 2 cenários, essas 2 personagens vão observando o mundo, observando as coisas dentro do mundo e refletindo sobre a existência delas e a permanência delas no mundo. É interessante perceber, dentro dessas 2 personagens, que nós temos 2 narrativas diferentes, mas que elas acabam convergindo em algum ponto, porque apesar de serem 2 mulheres de vivências diferentes, nós temos pontos em comum. E aí surge o debate, né, que me veio à cabeça, e conversando com alguns amigos meus, eles também trouxeram essa problemática. Seriam 2 personagens, seriam 2 mulheres, ou seriam vozes de uma mulher com M maiúsculo, né, do ser mulher, do estar mulher? E aí eu lanço essa pergunta para vocês, né, vocês vão deixar nos comentários. Nós estamos falando de mulheres ou de mulher? Nós estamos falando de mulheres ou de pessoas, de seres? Fica aí o questionamento. E aí, pensando nessa proposta de ser uma personagem feminina, com problemas femininos, se vendo no mundo enquanto mulher, veio a problemática, né? O que vocês acham, o que vocês pensam de homens escrevendo perfis femininos com problemas femininos? Porque, assim, eu como estudante de letras, de linguagem, eu sempre me pego dividido entre a liberdade de escrita de um autor e as questões de problemáticas ou questões individuais, de lugares de fala. Então, eu estou jogando essa bola para vocês, vou me abster dessa discussão, mas fica um posicionamento. Seria pertinente um homem levantar esse tipo de problemática? Ou ele, como autor, ele levanta a problemática para que a sociedade escuta, para que as pessoas, os leitores, levantem esse tipo de questão, debatam esse tipo de questão? Fica o posicionamento. Só para tentar ilustrar para vocês essa questão da problemática do ser feminino, do estar feminino
Dentro do conto, eu listei algumas das temáticas que ele vai abordando durante a narrativa e algumas citações para discutir com vocês. Dentro das principais temáticas, claro que não são só essas, até porque cada leitura, cada vivência de mundo vai abrindo possibilidades de discussão, mas para mim, dentro da minha leitura, as principais temáticas debatidas pelo autor foram o sexo, a questão não só do sexo em termos de penetração, mas em termos da percepção de gênero, de divisão, da dicotomia ou não. Aí, outro debate, não é para agora, a questão da maternidade, a questão da saúde, de como que as mulheres vivem questões de saúde muito mais delicadas do que homens, a relação vida e morte, e a questão das partidas, que aí entra a questão da primeira, da citaçãozinha que eu fiz no início do vídeo. Essa questão da partida é muito significativa, porque quando a gente vê essas duas mulheres se vendo no mundo, a gente percebe que a gente está o tempo todo abrindo mão de coisas, se despedindo de coisas, de situações, para que outras coisas surjam. Então, é como ele fala em algum momento, né? Ser mulher é como se ela precisasse estar se despedindo sempre de alguma coisa. Uma outra citação muito interessante sobre o ser mulher é a seguinte. Aliás, sobre ser mulher não, sobre a vida como um todo. Ele vai dizer o seguinte: a vida é uma ópera, entre aspas. Nunca ouvi tanta bobagem. A vida é aboio, lamento triste e tocar o gado rumo à morte. Não importa para onde caminhemos, sempre caminhemos rumo à morte. Então é isso, a vida é um aprendizado e a gente vai aprendendo muito com essas personagens, vai vendo como que elas vão crescendo enquanto seres, enquanto mulheres dentro da narrativa. Essa questão de estar sempre caminhando para a morte é muito, muito pesada, mas é interessante perceber que como que eu vejo, né? Já que a gente está sempre caminhando para a morte, está sempre avançando em algum ponto, é muito complicado a gente acabar se apegando às decisões que são construídas socialmente com as quais a gente não concorda. E aí vem uma polêmica dentro do texto, que é cheio de pequenas polêmicas que vão sendo construídas sobre a maternidade. Uma das personagens, ou uma das vozes da personagem, diz o seguinte: há certa perversão na maternidade, um traço de dominação e escravismo, sendo disfarçado pela obrigatoriedade de amar, cuidar e se culpar pelas faltas de caráter. É como se ele problemasse essa obrigação da mulher pertencer, exercer um papel dentro da sociedade com a qual nem todas concordam, nem todas desejam, apenas por uma construção da sociedade, né? E só sobre a linguagem e as polêmicas do conto, no podcast a gente sentiu a necessidade de avisar dessa linguagem e demarcar como explícito, porque tem questões envolvendo sexo muito abertamente, tem questões sobre a percepção da mulher sobre o sexo, sobre as experiências com o sexo, então fica demarcado. É um texto muito pesado, é poético, mas ao mesmo tempo ele é muito cru. Então a leitura é rápida, é muito fluida, você consegue ler muito rápido, mas ao mesmo tempo é uma leitura que você vai se pegar dias depois pensando sobre ela. Tanto que eu tinha lido há algum tempo, então, e quando a gente pensou em fazer a curadoria do Clube do Conto, o primeiro conto que me veio à mente foi esse. Porque eu acredito que ele tem muitas discussões que precisam ser debatidas e com muito cuidado, que um vídeo aqui no YouTube não teria pernas para essa discussão. E aí eu abro o campo dos comentários para que vocês consigam nos ajudar nessa construção desse debate, tá? Eu acho que, por enquanto, é só. Queria deixar a recomendação de outro livro de contos. Nesse caso é só um conto, mas outro livro de contos do autor chamado Sangrem os Porcos, Depenem os Frangos, que eu tive a oportunidade de ler alguns contos, ainda não li todos, mas são muito, muito bacanas. Então, vale a pena vocês conferirem o percurso de escrita do Ivandro Menezes. Por hoje é só. Amanhã o Dalton volta para discutir Olhos d'Água e a gente vai debatendo ao longo desse mês alguns contos. Até logo. Tchau, tchau.